Seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula aqui a gente vai produzir bastante coisa. Vou mover isso aqui pro lado. Voltar pro nosso modo sólido. Eu gosto de trabalhar assim. Então, não me importo muito com as cores aparecendo no começo do nosso trabalho. Vou criar uma bancada. Vou segurar Shift A. Apertar criar um cubo. Acho que desse tamanho tá interessante. Vou diminuir um pouquinho, só assim pro lado. E vou puxar ele aqui. Acho que assim tá... Deixa eu medir um pouquinho, só pra ter uma noção de como que seria mais ou menos. Deixa eu ver se ele tá em cima da linha aqui, ó. Pronto. Desci um pouquinho mais essa parte. Vocês vão ter uma referência bem interessante aí, que vai ser o projeto final, tá? Então não se preocupem. E eu vou usar um modificador aqui pra expandir ele. Eu não vou simplesmente arrastar pro lado. Eu quero que ele tenha um efeito de madeira mais low poly ainda. Eu poderia, pra tornar isso mais low poly ainda, eu poderia estar utilizando uma textura pintada à mão. Isso simplesmente deixaria muito mais low poly ainda, que usaria só 4 faces, porque aí usaria só 6 faces, né, e ficaria bem mais leve. Mas eu quero o efeito que isso aqui vai gerar, então não tô me importando muito, tá? Também isso aqui não vai deixar o modelo 1 milhão de vezes mais pesado, então não tem problema. É um processo bem usado até na indústria de jogos. E eu vou colocar um modificador, vou colocar um modificador Array, vou aumentar um pouquinho esse eixo Offset X, só pra a gente conseguir ver essas dobras, tá vendo? Essas quebras aqui, acho muito legal. E vou aumentar isso aqui. Nosso projetinho a gente vai ver em a vista ortográfica. Eu acho bem legal isso aqui, ó. Vai ficar parecendo um diorama. Olha só como fica maneirinho. Vou editar. Pra você editar, entrar ou sair dessa perspectiva ortográfica, a gente clica aqui no botão, ou você aperta o número 5 do seu botão do teclado numérico do numpad. Ele entra e sai da vista ortográfica. E agora eu vou aplicar esse array. Apliquei. Vou criar um cubo, só que eu vou pegar o centro desse, vou selecionar Set Origin to Geometry, clicando aqui, porque a gente fez um array, então a gente mudou a malha. Quando a gente muda a malha, a origem do nosso objeto, ela fica naquela de antes, né? Ele não entende que mudou, então a gente tem que falar, olha, o objeto mudou a malha, então vamos mudar, Set Origin to Geometry. E aí eu vou pegar isso aqui, vou segurar Shift S, Selection to Cursor. Então eu vou pegar esse aqui, vou clicar Shift S, Cursor to Selected, e aqui eu vou Selection to Cursor, e aí ele vai vir pro meio. Vou voltar para a vista sólida, vou apertar S pra gente fazer como se fosse uma tampa de uma mesa, entrando na perspectiva ortográfica pra gente estar trabalhando um pouquinho também pra eu ter uma noção de como é que vai ficar, né? Nosso render final. Aqui vou mover um pouco para trás, sair da perspectiva ortográfica. Essa parte tá muito grande, eu não quero isso. Vou deixar um pouquinho fina, ficou bem interessante, ó. Eu vou testar um efeito aqui, se não ficar bom a gente volta. Vou colocar um tampão aqui embaixo. Pra você duplicar assim, você segura Shift D, tá? Clica no objeto, Shift D. A gente vai ter uma parte idêntica. Vou ver um pouquinho mais pra cá. Só que eu queria esse efeito aqui dos lados também, então vamos fazer o seguinte. Eu vou vir na raio-x de lado, vou selecionar só esses polígonos daqui. Apertar 1, selecionar. Mover isso aqui com o eixo Y. A gente tá fazendo esse efeito aqui. E agora eu vou criar um array modificador dessa mesma peça aqui. Só que eu quero em outro eixo, então eu vou selecionar isso aqui, apertar 0 no offset X. E no offset Y, a gente vai mudando até achar que fica legal. Acho que aqui tá interessante, já tem um efeito bem fiel, né? Vou adicionando mais montagem. Acho que aqui tá interessante, só vou mudar um pouquinho. Pronto, ficou bem legal. Vou selecionar esses dois, vou diminuir um pouquinho, segurando, apertando S e depois Z. Eu achei que tava muito grande. Aqui tá legal, interessante. E vou diminuir um pouquinho, acho que eu vou diminuir a contagem. Acho que assim tá interessante, ó. Pronto, ficou bem melhor. 6, aqui, perfeito. E agora eu vou pegar esse tampão de baixo e o de cima e vou fazer a mesma coisa que a gente tinha feito antes, só que com essa peça. Mover no eixo Y, vai fazer um efeito bem interessante. Se você já quiser ir adicionando os materiais, não tem problema, ó. Vou colocar uma cor mais clarinha. Geralmente eu adiciono material no final do projeto, mas acho que vai ser interessante também. E aqui eu vou colocar uma cor um pouquinho mais desaturada. Pode controlar a saturação, o valor e a matiz aqui. Acho que vai ficar interessante assim. Desaturar um pouquinho, talvez. Legal. Deixa eu saturar um pouquinho. Ficou interessante. Lembra de salvar o projeto, tá, gente? É importante. Muito importante. O Blender sempre tem algumas coisas que a gente não quer lidar, não quer que aconteça com a gente. Vou criar um cubo, vou crescer ele, vou diminuir um pouquinho o eixo Z. Vai ser o nosso chão. Vou selecionar tudo apertando a tecla A. Vou botar esse chão aqui. Opa. E aqui eu vou diminuir um pouquinho. Deixa até aqui, tá interessante. E agora vamos fazer uma espécie de parede aqui do lado.
Só que eu não vou fazer assim adicionando um cubo agora, eu vou mostrar um jeito diferente pra vocês. Vou colocar um plano, rotacionar esse plano no eixo Y, né? Pode testando os eixos, às vezes eu não sei todos os eixos de cabeça, então eu vou testando também. Ou você pode olhar aí do lado, essa tabelinha de eixos aqui, e vou colocar aqui nosso plano certinho, como se fosse uma parede já, né? Onde eu quero que ele fique. Esse aqui é um dos meus métodos preferidos, tá? E o que isso aqui muda na prática? Então muda o seu leque, né, de habilidades que você vai ter para desenvolver coisas de jeito diferente. Então se você tiver um objeto que seja mais complicado de criar só com um cubo, você vai saber lidar com isso de forma mais fácil. Vai ser um artista completo. Vai passar a dificuldade. Então eu vou adicionar um solidificar. A gente já sabe, né? Adicionar um modificador. E vou colocar a espessura que a gente quer. E aqui em cima eu posso dar um Shift D, mover, clonar. Vou fazer simplesmente isso aqui, ó. Ou eu poderia aplicar o modificador e vir aqui e fazer um extrude. Daria no mesmo. Só que desse jeito aqui eu não posso mais trabalhar com isso. Se eu quiser uma edição mais brusca, eu não vou conseguir voltar tanto, tá? Eu ia ter que ter mais trabalho. Do outro jeito não, ia ser mais fácil. Então venho aqui, a gente já tem uma parede. Deixa eu ver em perspectiva como é que isso aqui fica. Vou jogar ela um pouquinho mais pro lado. Não vou me importar, não vai comer um pouquinho da parte ali. Mas não tem problema. Vou mover isso aqui um pouquinho mais pra cá, assim. Como se fosse aquela partezinha que a gente coloca a perna embaixo, sabe? Olha só, tá bem legal já. Deixa eu pegar o valor, o mesmo material desse aqui de cima. Fica interessante. E é isso, a gente já tem um baita começo aqui já. Eu diria que a gente já tá com metade do projeto feito, praticamente. Não falta muito. E o que falta vai ser muito rapidinho de fazer. Então, é isso. Até a próxima aula.